Oi, gente, tudo bom com vocês? Voltei com nossa série de vídeos sobre o componente de gestão e análise de investimento. Seguindo o nosso conteúdo programático, hoje nós vamos ver sobre o diagrama do fluxo de caixa. Eu vou compartilhar a tela com vocês, com a apostila que já se encontra aqui nos arquivos desse componente. Então, hoje vai ser falando sobre esse diagrama, a representação dele, a importância e por que estudar na gestão e análise de investimento. Vamos nessa. Só vou compartilhar aqui a tela com vocês. Ok? Pronto. Então, dando seguimento ao nosso conteúdo programático, no vídeo anterior nós falamos sobre o que é análise de investimentos. Hoje, nós vamos ver os diagramas de fluxo de caixa, seguindo o nosso conteúdo programático para nossa maior compreensão acerca desse componente. Ok? Vamos nessa. Então, diagramas de fluxo de caixa. A matemática financeira se preocupa com duas variáveis, o dinheiro e o tempo. Por que variáveis? Como o próprio nome sugere, o próprio nome diz que varia com o tempo. Então, varia o próprio dinheiro e o tempo. Igual no nosso exemplo do pão e os valores. Há pouco tempo atrás, R$ 1 representava 10 pães, né? Cada pão seria 10 centavos. Só que no nosso tempo, hoje, 2021 até o dado momento, os pães perderam aí, no caso, o dinheiro, na verdade, perdeu a sua capacidade de adquirir uma maior quantidade de pães. E hoje, R$ 1 equivale a 2 pães. Percebam que o dinheiro permaneceu o mesmo, R$ 1 até o dado momento, só que com o passar do tempo, a força que esse dinheiro tinha e a capacidade de adquirir algum bem ou serviço dele foi reduzido. Por isso que o próprio nome já sugere variáveis, ou seja, variam com o tempo e a quantidade do dinheiro, o que ele vai representar, porque nós já vimos que as coisas têm o valor que nós dispomos para ela. Por exemplo, um perfume pode ser feito com as mesmas fórmulas, mas um perfume vindo diretamente da França tem um peso muito maior de um perfume que você vai ali e comprou na farmácia, por assim dizer. Então, vamos. Os princípios da matemática financeira falam que valores somente podem ser comparados se estiverem referenciados na mesma data, justamente por conta dessa variação, porque não seria aí, no caso, uma conta equivalente se nós comparássemos o poder aquisitivo que nós temos hoje com o poder que nós tínhamos há 10 anos atrás. Porque eu não vou dizer que o salário mínimo hoje equivale ao salário mínimo do passado. Então, quando vamos nos relacionar com a análise do investimento que nós vamos fazer, temos que nos basear no hoje. Na cotação do dólar hoje, na cotação do euro, do real, tudo hoje. Justamente para se planejar e fazer as projeções futuras. Porque eu sempre falo de projeções, porque imagine, quando as pessoas falam, onde você se imagina daqui a 10 anos? Então, você vai se projetar, você do hoje, para daqui a 10 anos. Ou seja, você vai se imaginar, daqui a 10 anos, você vai se pegar e se colocar lá na frente daqui a 10 anos. Tem pessoas que falam que daqui a 10 anos querem estar no emprego dos sonhos, querem ter terminado a casa, querem ter se formado, viajado, feito inúmeras coisas. Isso é uma projeção, é você se pegar e se colocar adiante. Ou seja, o seu corpo não está lá, mas a sua mente se projeta lá. É igual projeção astral que as pessoas falam, né? Que quando o seu eu, ou o seu espírito sai do seu corpo, viaja, vê muitas coisas e depois volta.
ou seja, você se projeta em algo imaterial. Então, nessa questão, por que utilizar princípios da matemática financeira? Justamente como falamos que o investimento possui duas naturezas distintas, seja ela de ordem financeira ou ela de ordem capital, então é necessário atribuir princípios da matemática financeira justamente porque nós estamos trabalhando com finanças. Porque, querendo ou não, mesmo que se empregue pessoas, o trabalho intelectual, nós vamos mexer com finanças. Então, nós precisamos saber princípios básicos da matemática justamente na hora de operacionalizar esses valores. Porque quando nós falamos no vídeo passado sobre orçamento, sobre custos, sobre despesas, nós vamos tratar com valores propriamente ditos, como eu vou mostrar para vocês aqui logo mais abaixo, ok? Esse segundo tópico do nosso conteúdo programático, que fala sobre os diagramas de fluxo de caixa, ele vai ser um pouco mais curto, porque como ele demanda exemplos feitos do fluxo de caixa, eu vou, nesse primeiro momento, dividir a aula em duas. Esse primeiro momento mais teórico e no próximo vídeo dedicar somente aos exemplos, para ficar muito mais claro para vocês. Então, eu prefiro conversar, dialogar, apresentar os conceitos de forma mais destrinchada, para que vocês tenham uma maior compreensão, assimilação, e depois nós partirmos para as partes práticas, por assim dizer, porque aí fica dedicado somente para prática, ok? Então, voltando, as operações algébricas só podem ser executadas com valores referenciados na mesma data. Justamente isso, porque você vai fazer as suas projeções, os seus investimentos com base no que está sendo vigente ou que está sendo dado em continuidade no ano presente. Por exemplo, deixa eu fazer uma pesquinha aqui rápida. Deixa eu ver aqui o valor do dólar hoje. Então, o dólar hoje, até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo com vocês, um dólar americano custa R$ 5,21 brasileiros. Ou seja, tomando como base hoje, eu, enquanto investidora, se eu quiser investir na bolsa, comprar algo, adquirir algo ou vender algo com base no dólar, eu vou me basear de que um dólar vai custar R$ 5,21 hoje. Porque daí eu vou ter essa noção hoje para poder montar todo o meu esquema, fazer em cima disso, porque eu não posso contar com o valor que o dólar foi no passado ou que o dólar será no futuro. Eu tenho que contar com o que ele é hoje. Então, por que eu estou falando isso e por que os princípios da matemática financeira são importantes e frisam essa questão de referenciar na data do hoje? Justamente para você poder se planejar, se projetar. Por quê? Se o dólar está a 5,21 e pode sofrer alterações para mais ou para menos, então digamos que o seu orçamento vai ser feito com base em US$ 6. Porque com base em US$ 6 e o dólar hoje a 5,21, você vai ter uma margem representativa aí de 79 centavos, que podem ser para mais ou para menos. Pode parecer pouco, mas digamos que daqui a uma semana você fez o seu investimento, o dólar já está a R$ 6. Mas como você viu hoje que ele está a 5,21, você meio já se preparou para esse aumento do dólar. Um exemplo. Da mesma forma que ele pode abaixar, você pode colocar R$ 6, o dólar que está a 5,21, e daqui uma semana ele possa estar a R$ 4. Você já vai ter uma margem muito maior para se planejar. Então, mais uma vez frisando,
No diagrama de fluxo de caixa, nós utilizamos os princípios da matemática financeira, porque nós vamos realizar contas, cálculos e observações com base nos valores que a empresa dispõe para poder realizar os seus investimentos, fazer suas compras, poder cumprir com seus custos, com seus gastos, com as suas despesas em relação a isso. E um dos princípios, né, da matemática financeira, como vemos aqui, fala sobre os valores podem ser comparados se estiverem referenciados na mesma data, e as operações algébricas, ou seja, as fórmulas, contas, têm que ser feitas com os valores referenciados da mesma data. Como eu falei, eu não posso pegar de uma data passada e fazer um cálculo baseado no hoje. Ou pegar algo que seja daqui a 20 anos e tentar fazer essa projeção dada como certa. Não que não possa fazer, gente. Pode fazer sim, mas com os pés no chão. Eu não posso dizer que daqui a 20 anos o dólar vai estar baixo. Talvez ele esteja altíssimo, porque ele vai estar, de certa forma, seguindo o fluxo. Então, seguindo, nós vamos ver o conceito do diagrama do fluxo de caixa. Ele é um desenho esquemático que facilita a representação das operações financeiras e a identificação das variáveis relevantes. Ou seja, o diagrama nada mais é do que um desenho. Esse é um desenho esquemático, ou seja, ele demonstra passos ou processos a serem cumpridos. E esse desenho, esse diagrama, ele facilita ser representadas as operações financeiras e identificar as variáveis, que é o tempo e o dinheiro, como nós vimos no início. Então, nesse diagrama, nesse desenho, nós temos a escala temporal relacionada ao tempo, marcações temporais, seta para cima e setas para baixo. Eu vou falar até um pouco mais pausado que o costume, justamente para a gente conseguir um entendimento acerca do diagrama. Então, vocês podem ver o diagrama representado aqui na tela, que é esse retângulozinho com setas azuis e numerações e alguns nomes em inglês. Mas não se preocupem, eu vou falar pausadamente e explicar passo a passo para vocês entenderem o desenho. Não é entender as fórmulas agora, é entender o desenho e o que ele significa. O desenho ou diagrama, né, para ficar mais teórico. Então, a escala horizontal, ou seja, a linha deitada, ela representa o tempo em meses, dias, anos e etc. Ou seja, essa escala horizontal, a reta deitada, ela representa o tempo. As marcações temporais são as posições relativas às datas, do 0 ao N números que vão se trabalhar. Setas para cima representam as entradas ou recebimentos de dinheiro. Isso é um sinal positivo, as setas para cima. As setas para baixo, elas representam as saídas de dinheiro ou pagamentos, sinal negativo. Ou seja, as setas para cima, elas representam o que você recebeu enquanto empresa. Então, por exemplo, você gerencia uma cafeteria e você vendeu ali um quantitativo de cafés, lanches, e toda a sua entrada, todo o recebimento que você teve em dinheiro foi muito positivo para o seu caixa, porque representou que o que você vendeu, você recebeu. Não vendeu nada fiado para ser pago depois. Você ali recebeu. Então, você tem dinheiro dentro do seu caixa. Então, isso é um sinal positivo.
Deu até para entender mais ou menos, né? As setas para cima são as entradas de dinheiro, ou seja, o seu caixa tem um sinal positivo porque ele dispõe de dinheiro. E as setas para baixo representam as saídas desse dinheiro do seu caixa, ou saídas ou pagamentos, e representam um sinal negativo justamente porque não há dinheiro disponível dentro do seu caixa. Mas isso não quer dizer uma coisa ruim, de certa forma, por representar um sinal negativo. Justifica que você está tendo dinheiro para poder pagar ou continuar investindo em mais. Ele representa um sinal negativo como forma de manter a atenção do gestor para que ele entenda por que está saindo dinheiro, por que não está ficando dinheiro disponível no caixa. É porque eu estou pagando o que eu devo, é porque eu estou cumprindo com as minhas obrigações ou porque está saindo mais do que está entrando. Você está pagando mais coisas do que está recebendo, ok? Então, para ficar bem claro as representações, a setinha horizontal, onde tem 1, 2, 3, etc., n-2, n-1, n, n números, essa seta deitada, ela representa a escala do tempo. Então, o seu tempo é em meses, em anos, dias, quais são as representações? É pelo semestre, bimestre, o que significa? As marcações temporais são as posições relativas às datas. Ou seja, eu posso dizer aqui para vocês que as marcações seriam 1, 2, 3, etc., n-2, n-1, n. Por que eles seriam as marcações? Porque eles estão representando algo como dia 1, dia 2, ou mês 1, ou ano 1, ou ano 2, e assim sucessivamente. Ou seja, as marcações são as representações que estão na linha horizontal, representando se são dia, meses, anos, semestres, bimestres, trimestres e assim sucessivamente. Então, aqui eu vou falar para vocês sobre os componentes do diagrama do fluxo de caixa, ou seja, o que compõe esse desenho, além da escala, das marcações e das setas. Vocês veem o valor presente, que é o capital inicial, ou seja, é o valor até a data de hoje em que você se encontra. Vamos usar o exemplo do pão. Qual o valor presente do pão? O pão, até o dado presente, custa 50 centavos. Então, para você adquirir o pão, você vai ter que ter um capital inicial de 50 centavos para adquirir o pão. Como são alguns princípios norte-americanos, ingleses, vocês vão ver que eles vêm muito em siglas inglesas. Vocês podem ver que o valor presente, que é o capital inicial, igual ao exemplo do pão, por que valor presente? Porque até o presente momento o pão custa 50 centavos. E por que capital inicial? Porque para adquirir o pão você precisa de 50 centavos. Ele pode ser representado por P de presente, C de capital, VP, valor presente, ou em inglês, present value, que significa valor presente. Só para vocês terem ideia, porque ele pode vir representado por essas siglas e por essas definições. Então, é sempre bom deixar claro para vocês. O valor presente pode ser representado por P, de presente, C de capital, VP, que é o valor presente, ou PV, que é o present value, em inglês, ok? Os demais componentes do diagrama do fluxo de caixa. Valor futuro ou montante. Esse valor futuro é as projeções que você vai ter com base no valor que está sendo dado agora. Por exemplo, se o valor do pão, a unidade,
custa 50 centavos, ou seja, para adquirir um pão você precisa de 50 centavos, qual deve ser a projeção do valor do pão para daqui a um mês? Qual vai ser o valor futuro desse pão? Será que vai continuar 50 centavos ou será que vai aumentar? Então, esse valor futuro, ele é representado pelo nome de montante. Eu vou pegar a colinha aqui. Então, o que é montante em significados matemáticos? O montante é o valor acumulado. Ele é considerado como um dos conceitos básicos da matemática financeira. Ele é o resultado futuro de uma operação financeira. Ou seja, o montante nada mais é do que o valor acumulado para o futuro. Por exemplo, vamos para o pão. Então, se o valor do pão hoje é 50 centavos, valor presente, qual vai ser o valor futuro dele? Não sabemos. Como é que o gestor vai denominar o valor futuro do pão? Ele vai fazer o seguinte: ele vai ver a cotação do dólar, já que o trigo é comprado de fora. Ele vai ver se o dólar aumentou, se o preço do trigo vai aumentar e da farinha de trigo vai aumentar também. Então, com base nesse valor do trigo, da farinha de trigo e da taxa de exportação, é que ele vai fazer a projeção de quanto por cento o valor presente vai aumentar para o futuro. Por exemplo, a gasolina aumentou. Então, provavelmente o preço do frete vai aumentar, o preço da exportação vai aumentar, e daqui que chegue de outro país, entre aqui e venha até as distribuidoras e sejam levadas para as padarias, então tudo isso tem um custo. E todo esse custo vai ser repassado para o consumidor final. Então, isso vai gerar um valor futuro. Então, digamos que aumente e o pão custe 52 ou 53 centavos. Então, tudo isso é uma projeção do valor futuro, que hoje é 50, com base no quê? Em toda, em toda essa projeção que está sendo feita. Eu espero que tenha ficado entendido, porque o valor do pão hoje foi o valor futuro de um outro valor presente. Por quê? Como eu falei para vocês, se antes custava 10 centavos, foi o valor presente daquela época. E o valor futuro seria 50. Então, nós já estamos no 50, que agora é o valor presente, e já está se projetando os valores futuros, com base nisso. Eu vou retomar mais quando a gente for fazendo os exemplos para ficar ainda mais claro para vocês. Então, desse montante, desse acúmulo do capital inicial, é como se você pegasse os 50 centavos mais os 2 centavos ou 3 centavos que tenham aumentado por conta do aumento das outras despesas. Então, o capital inicial mais o aumento de todos os outros processos juntos, eles formam um valor futuro ou montante. Por isso que o nome é montante, de montar, montanha, acúmulo. E ele é representado por F de futuro, M de montante, o S. Eu vou ficar devendo para vocês que eu não lembro o S. Se eu lembrar, eu retorno. O VF, valor futuro, e o FV, future value. Isso eu falei certo. Eu creio que o S é de soma. F de futuro, M de montante, S de soma, já que você está somando o capital inicial com o que foi acréscimo. É uma soma, mas eu vou ter certeza e falar para vocês, mas eu acho que é soma mesmo. Vamos falar então agora sobre a taxa de juros.
A taxa de juros, ela é o custo de oportunidade do dinheiro. É os nomes, assim, uns mais bonitos que o outro. Deixa eu botar aqui no tradutor, que é para não falar besteiras para vocês. Só um minuto. Pronto. Então, a taxa de juro é o custo de oportunidade do dinheiro. Lembram que no vídeo passado eu falei que a representação da taxa de juros é o símbolo do I, porque o I é de interest. Interest é interesse e rate é avaliar. Então, a taxa de juros é avaliar o interesse. E nesse caso é o custo de oportunidade do dinheiro. Por que custo de oportunidade? Porque digamos que você tenha, no caso você não, você enquanto instituição financeira, banco, você tem ali R$ 1.000. E uma pessoa precisa dos R$ 1.000 que você possui. Só que, como a gente viu da taxa interna de retorno, que o seu resultado final é igual a zero, ou seja, não teve juro nem prejuízo, isso é interessante quando for avaliar a empresa se ela não ganhou nem perdeu, ou seja, se manter equilibrada. Mas a questão da taxa de juros para uma instituição financeira é interessante porque, no exemplo, se a pessoa precisou de R$ 1.000, dos R$ 1.000 que você tem enquanto instituição, então você empresta esse dinheiro para ela, mas há um custo de oportunidade. Por que custo? Porque é o material inicial, a matéria-prima, que é o dinheiro que você está emprestando. Então, essa pessoa vai trabalhar com o dinheiro que você emprestou enquanto banco e aquilo que ela desenvolveu em cima desse dinheiro que você emprestou, ela vai lhe devolver acrescida de como se fosse uma comissão não, como se fosse um a mais pelo que você fez por ela, né? É mais ou menos dessa forma como eu vejo o custo de oportunidade. Por quê? Digamos que você emprestou algo para uma pessoa que estava muito necessitada. Então, essa pessoa não só conseguiu se estabelecer, como teve muita oportunidade de adquirir mais. Então, não só ela te devolve o que você emprestou para ela, como ela vai te dar algo a mais em retribuição ou em reconhecimento pelo que você fez. Então, é para simplificar. E a taxa de juro nada mais é do que isso. É algo que está sendo emprestado para ser trabalhado, e sobre esse empréstimo, você vai devolver o que foi requerido, acrescido de algo a mais. Como o próprio nome falou, é avaliar o interesse. Isso para as instituições financeiras, até levando a lógica das pessoas que trabalham com isso, os agiotas, é nessa situação. Eles emprestam dinheiro pensando em multiplicar esse dinheiro. De que forma? Fazer ele trabalhar para ele gerar mais. É o mesmo conceito do capital. Ou seja, o capital ele pode ser humano, financeiro, pode ser o que for, mas ele vai gerar um retorno. Então, a taxa de juro, o custo de oportunidade do dinheiro, nada mais é do que isso. É você se beneficiar de algo, devolver esse algo e ainda acrescido de algo a mais. Por quê? Porque para a instituição é interessante. Porque não só ela está empregando o dinheiro dela, te emprestando, confiando em você, investindo em você, como você vai ter que dar esse retorno. Beleza? Agora eu vou falar para vocês sobre o tempo, que é uma das variáveis que nós trabalhamos na análise de investimento. Porque é o tempo que vai determinar se vai ser curto, médio ou longo prazo.
Então, o tempo, ele é o período de capitalização. Capitalização por quê? Porque é aquela coisa, como eu falei para vocês, o capital é o tempo, o período que você vai estar recolhendo, que você vai estar recebendo, recebendo não, retornando o que foi investido. Lembra da taxa de juros que ele é, no caso, o retorno que você vai dar com mais um acréscimo? Então, o tempo nada mais é do que esperar que o dinheiro que você emprestou seja devolvido com acréscimo. Esse é o tempo. Por isso que é o período de capitalização, é o período que se está captando o dinheiro está trabalhando, a pessoa está trabalhando, levantando recursos para poder te retornar, não só com o que foi inicial, como o montante que ela gerou depois. Então, a representação da taxa de juros, como eu falei, é o I, por conta do nome inglês interest rate, que é a avaliação de interesse ou taxa de juros. A representação do tempo é number of periods, number of periods, saiu, que é o número de períodos, ou seja, o tempo de capitalizar esse dinheiro, ok? E, por último, a prestação. Nossa conhecidíssima prestação aí. Então, são anuidades, séries, pagamentos, são parcelas igual carnê, boleto. Enfim, é aquilo que você vai pagar de acordo com o dinheiro que você pegou emprestado. Então, pegou o empréstimo durante quanto tempo? Ah, são 24 meses. Então, o tempo vai ser dividido em 24 meses. Então, você vai pagar a sua prestação ao ano, que vão ser o quê? 12 mais 12. Ou vai ser ao mês, vai ser ao trimestre, de 3 em 3 meses, ao semestre, de 6 em 6 meses, ao bimestre, de 2 em 2 meses. Como vai ser essa prestação? Então, ela é representada por A, de anuidade, o R, de rent, que eu acho que é aluguel, e pagamentos, o PMT, como o próprio nome diz, pagamentos ou payment. Então, esses são os componentes do diagrama do fluxo de caixa, ou seja, representados no desenho. Dando continuidade. Um diagrama de fluxo de caixa é simplesmente a representação gráfica numa reta dos períodos e dos valores monetários envolvidos em cada período, considerando-se certa taxa de juros e a taxa de juros é I por conta do nome inglês interest, para ficar mais claro. Então, traça-se uma reta horizontal, como eu mostrei para vocês, que é a escala, que é denominada eixo dos tempos, no qual são representados os valores monetários, considerando-se a seguinte convenção. Como nós vimos, o dinheiro recebido, as entradas, a seta é para cima, o sinal positivo, o dinheiro pago ou as saídas dos pagamentos, a seta é para baixo com um sinal negativo. Aqui tem um exemplo de uma representação de um diagrama de fluxo de caixa com valores numéricos. Então, no diagrama vocês percebem que tem a escala horizontal, que representa o tempo. O tempo aqui foi dividido em 5 marcações de tempo. 1, 2, 3, 4, 5. Esses daqui, essas marcações de tempo representam meses, anos, dias, meses, semestres, enfim. E nesse diagrama, nós podemos ver que o diagrama da figura anterior, essa aqui, representa um projeto X, que envolve um investimento inicial de 800
dinheiros, porque, ou reais, são R$ 800. Não tem o Rzinho aqui de real, mas são R$ 800, para ficar mais fácil. Por que a seta está para baixo? Porque como foi um investimento, ou seja, o dinheiro saiu do caixa para iniciar o investimento, a seta ficou para baixo. E justamente no período zero, porque representa o início. Ele não está com a seta para cima porque não foi algo que você recebeu. Porque se você está montando investimento, se você está aplicando esse dinheiro, é porque ele saiu de você e foi para algum lugar. Então, as saídas do fluxo de caixa, a seta é para baixo. Então, R$ 800 iniciais, então a seta para baixo. Então, no período 1, que representa o tempo, houve um pagamento de R$ 200. Ou no período 1, não, desculpa. No período 3, como vocês podem ver aqui, ó. Não tem nem como marcar, mas aqui para vocês verem. Ver se eu coloco a setinha aqui. Então, ó, R$ 800 foi o dinheiro inicial que você investiu. Então, a seta está para baixo porque saiu dinheiro do seu bolso, do seu caixa. Quando passou o período 3, você fez um pagamento de R$ 200. Então, esse pagamento pode ter sido para fornecedores, para investidores, para funcionários, para uma despesa que você teve. Então, a seta está representada para baixo, porque foi um pagamento que você fez. Então, houve um pagamento de R$ 200 e que produz receitas de R$ 500 no primeiro ano. Então, produziu receita, a setinha está para cima, então isso significa que você recebeu esse dinheiro entrou no seu caixa. Então, você ficou com um caixa com dinheiro. Então, a seta ficou para cima no primeiro ano. R$ 200 entrou no caixa também no segundo ano, tá? R$ 700 entrou no quarto ano e R$ 200 entrou no quinto ano. Então, só para ficar mais claro, vejam que nesse investimento foi feito, então, investimento inicial de R$ 800 e um pagamento depois, no terceiro ano, de R$ 200. Então, mais ou menos aí, foi R$ 1.000 de algo que você deve ter feito. Mas, em compensação, desses R$ 1.000, digamos que entrou 700, 1.400, R$ 1.600. Ah, então, pela lógica, se você investiu 1.000 praticamente e entrou 1.600, você não só restituiu os 1.000, como teve um acréscimo de 600. Pela lógica, né? Mas a gente vai ver dando seguimento. Mas não se assustem, porque é bem tranquilo, tá? Eu estou fazendo tudo de pouquinho assim para maior entendimento de vocês. Ok? Então, vejam que independente até mesmo da sequência, você pode ver as marcações, tanto do que foi positivo, do que foi negativo, quanto tempo foi. Aqui está representado o tempo em anos, que fala terceiro ano, quarto ano, quinto ano. E não temos a representação da taxa de juros em números. Porque aí poderia saber que se isso fosse um empréstimo ou um investimento, digamos que você investiu R$ 800 a 10% de juros. Então, isso significa que os 800 acrescidos de 10% é o que você espera receber com o seu empréstimo, ou com o seu investimento, ou que você paga. Que aí, no caso, seria R$ 80. Então, você esperaria receber R$ 880. Ok? Então, pela convenção, dinheiro recebido
Pela convenção, dinheiro recebido, a flecha é para cima, valor positivo. Dinheiro pago, flecha para baixo, valor negativo. Esse é o diagrama do fluxo de caixa, exemplificado, explicado de forma simples para vocês, ok? Nos próximos vídeos eu vou trazer os exemplos de como fazer as representações do diagrama do fluxo de caixa. E também nos próximos vídeos, dando seguimento ao nosso conteúdo, vamos falar sobre as taxas de juros. Mas para não complicar, então, nosso conteúdo, falei sobre que análise de investimento. Nosso segundo conteúdo foi sobre o diagrama do fluxo de caixa. Então, vou trazer o vídeo explicativo com os exemplos e dar seguimento com o vídeo de taxa de juros. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês o nosso conteúdo. Vou voltar com os próximos e tchau!